Olá, queridas, graça e paz. Meu nome é Elígia Lacerda, estou aqui gravando mais um vídeo para vocês de uma palavra que o Senhor me deu. Na verdade, essa palavra eu recebi semana passada de uma forma um pouco mais inusitada. Eu estava na rua, fui fazer meus exercícios na parte da manhã e eu coloquei um fone de ouvido e eu estava escutando algumas músicas mais agitadas até para poder ajudar na caminhada, no exercício. E eu resolvi que naquele dia eu não ia só caminhar, eu ia dançar também. Então, conforme eu ia ouvindo a música, eu ia dançando, eu ia me movimentando, eu ia mexendo as mãos. E eu percebi que algumas pessoas começaram a me olhar de uma forma estranha. E tipo assim, vai a doida, né? Mas eu sabia por que eu estava fazendo aquilo. E imediatamente o Senhor, Ele me deu uma ministração. E veio uma frase que saltou meu coração. Se eu não me engano, a minha filha, ela tem essa frase tatuada. E essa frase diz assim: aquele que não ouve a melodia, acha maluco quem dança. E é exatamente isso, queridas. Ninguém estava ouvindo o que eu estava ouvindo, né? E as pessoas deviam estar achando que eu era doida. E aí o Senhor tratou exatamente isso comigo. Atitude de fé é algo muito pessoal. E geralmente quando eu tenho uma atitude de fé esperando algo no Senhor, se eu não sou chamada de maluca, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Porque as minhas atitudes de fé, elas são bem pessoais mesmo. Elas são um pouco inusitadas. E aí, eu tô passando por um momento na minha vida bem difícil. Tudo bem, não parece, mas eu estou. Só que graças a Deus ele tá passando, sabe? E ele tem me ensinado muitas coisas. E uma delas é dançar, mesmo que ninguém esteja ouvindo a melodia. Uma delas é que fé é algo muito pessoal. E a sua intimidade com Deus também é algo muito pessoal, né? Aquilo que você desenvolve com o Senhor. E Deus, Ele me deu uma palavra. Ele me falou sobre Mesaque, Sadraque e Abidnego. Vocês já devem ter ouvido falar. Essa história está lá em Daniel 3, a partir do versículo 1 até o 30. Vai narrar essa história, onde o rei Nabucodonosor, ele esculpiu uma imagem de ouro. E a ordem era que todas as vezes que as pessoas escutassem trombetas, pífaros, harpas, etc., eles teriam que parar e adorar aquela imagem. Só que chegou até o rei que 3 homens se negaram Três homens se negaram a se prostrar diante daquela imagem, porque eles confiavam no Senhor, eles só tinham um Deus. E na nossa vida não é diferente, queridas. Às vezes as circunstâncias que nós estamos passando, elas querem nos fazer nos prostrar diante delas e não confiar somente no Senhor. E acreditar até mesmo que outros deuses poderiam, na verdade, Nabucodonosor queria que aqueles homens fizessem isso. E eles se negaram. E você? Tem se prostrado diante das circunstâncias? Tem dançado uma melodia que ninguém está ouvindo? Ou você tem se prostrado? Se você tem se prostrado, eu declaro em nome de Jesus que hoje é o último dia dessa prostração. Que você vai se levantar e lembrar quem você é em Deus e o que Ele já fez por você, porque eu tenho certeza que se você for na sala dos troféus, você vai conseguir lembrar de coisas que você passou e que você disse, dessa vez acabou pra mim, mas o Senhor te livrou. E aí você disse o quê? Só poderia ter sido Deus. Então, queridas, a ordem era, quem não se prostrasse diante daquela imagem seria imediatamente lançado na fornalha de fogo ardente. E chegou até o rei que eles não se prostraram. E levaram aqueles homens até o rei. E o rei perguntou, é verdade que vocês não têm se prostrado diante da imagem que eu construí? Estou parafraseando, contextualizando vocês. E eles, sim, existe só um Deus e nós não vamos nos prostrar diante do seu Deus. E a ordem foi que eles deveriam ser jogados dentro daquela fornalha. Queridas, a fornalha, ela estava tão quente, porque o rei, ele ficou muito furioso, porque mesmo diante dele, eles não negaram a sua fé, eles não negaram o Deus que eles serviam. E ele mandou que aquecessem aquela fornalha 7 vezes mais. Os homens que chegavam perto dela eram mortos.
E eles jogaram Mesaque, Sadraque e Abednego amarrados dentro daquela fornalha. E a palavra diz que os homens que jogaram, eles foram mortos. Tamanho era o calor na beira daquele lugar. E de repente eles olharam lá para dentro e o rei falou: eu joguei 3 homens e eu tô vendo 4. E um tem um rosto reluzente. E eles passeavam dentro daquela fornalha. Eles passeavam, eles dançavam dentro daquela situação. E é sobre isso, queridas, que eu vim falar para vocês hoje. Sabe? Eu dizer que a alegria é uma decisão. Você não pode controlar o que fazem com você, mas você pode controlar o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então, decida se alegrar dentro da situação. Decida se alegrar quando tudo diz não. Não se prostre diante da situação, não se prostre diante do engano, da adversidade, das lutas, dos desafios. Pelo contrário, sabe o que você faz? Coloca o seu fonezinho de ouvido e dance. Dance na cara da situação. Dance em cima da dor, em cima da perda, em cima de tudo aquilo que estão fazendo com você para te colocar para baixo. E mostre que quem manda não é imagem feita de ouro. Quem manda é o Senhor Todo-Poderoso que habita dentro de mim e dentro de você. Obrigada, Pai. Obrigada por esse dia, obrigada por essa palavra, obrigada porque nós temos o Senhor que dança junto conosco em cima das adversidades, em cima da situação, em cima de tudo aquilo que nós não podemos controlar. Obrigada, Pai, porque nós podemos perder tudo, só não podemos perder a comunhão com você, porque o Senhor é aquele quem rege a nossa vida. Obrigada, Pai, porque aqueles que não ouvem a melodia nos acham loucas, nos acham, Pai, com os sentidos errados, mas na verdade nós estamos ouvindo uma música que vem do céu e que diz: continue perseverando, continue acreditando, porque eu sou aquele que faz infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, pelas minhas irmãs sendo fortalecidas nessa manhã, no poder do Teu amor, crescendo, avivando, Pai, aquilo que estava apagado dentro delas e dançando com o Senhor, porque quando o Senhor está presente, nem o fogo pode nos atingir, em nome de Jesus. Amém, queridas? Essa é a palavra que eu tinha para vocês. Eu estava bem ansiosa para poder ministrar desde a semana passada e eu tenho algo para dizer. Dance. 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 E deixa que digam, que pensem, que falem, porque você tem uma fé inabalável no Deus que pode todas as coisas. Até o próximo vídeo.